uma característica do nosso processo recente de desenvolvimento é a questão da centralização ou da concentração do desenvolvimento econômico em algumas regiões do país, né? Então, nesse sentido, eu trouxe alguns números, né, das pesquisas do IBGE que possam retratar um pouco esses aspectos, né? Então, inicialmente, creio que para que nós possamos entender um pouco esse quadro, seria interessante observar esses números para verificar a atual situação no Brasil, né? Então, eu trouxe aqui. Bom, tem alguns dados aqui que são, obviamente, que são de conhecimento de todos, né? Mas mais para que nós reforcemos esses aspectos, né? Porque para que possamos entender o funcionamento desse quadro de desenvolvimento da economia brasileira, seria legal ter claro assim do que nós estamos tratando. Então, inicialmente, nós sabemos que a distribuição da população brasileira, né, ela está no litoral, né? O crescimento do Brasil ocorreu no litoral e no eixo sul-sudeste. Então, esse primeiro quadro da representação da distribuição da população brasileira mostra um pouco isso, né? Então, isso é de conhecimento de todos, né? Que o eixo sul-sudeste tem uma grande concentração populacional e entrando na questão da concentração da atividade econômica. Então, o que nós temos, né? Antes de entrar nessa discussão, só para resgatar o seguinte, para essa apresentação eu explorei os dados da pesquisa do IBGE, que é do Sistema de Contas Regionais, e enfatizar que esse Sistema de Contas Regionais ele é elaborado pelo IBGE com a parceria dos órgãos estaduais de estatística. Então, na verdade, é uma pesquisa feita em conjunto com esses órgãos. Aqui em São Paulo, a Fundação SEAS tem uma participação importante, né? Além dessa pesquisa, eu trouxe alguns dados do cadastro de empresas, né, que traz um pouco dos aspectos da estrutura produtiva da economia brasileira, e tem alguns outros dados do Censo Demográfico 2010 e da pesquisa mensal de emprego. Então, foram as pesquisas que eu explorei para poder trazer alguns aspectos relacionados ao quadro de desenvolvimento da economia brasileira, né? Então, o que nós temos? É que quando nós observamos, por exemplo, a questão da participação do PIB por região, nós percebemos que ainda é muito concentrada a produção no eixo sul-sudeste, né? Não só é muito concentrada, como se nós estabelecemos uma comparação entre 95 e 2009, nós podemos perceber que o quadro não mudou muito, né? Então, o que acontece? Eu coloquei nesse quadro uma comparação entre 95 e 2009, nós vamos perceber que, na verdade, quando nós pegamos a região sudeste do país, então nós tínhamos lá 59% da concentração do PIB. Passado aí um longo período, né, quer dizer, a concentração ainda é muito intensa, né? Nós temos 55% de participação na região sudeste no PIB do país, né? Então, é um período longo e a desconcentração ainda ela é relativamente tímida. O que a gente pode destacar é que tem um crescimento, né? Se nós observarmos de 95 para 2009, um crescimento importante na região nordeste. Então, a região nordeste teve uma taxa de crescimento significativa, né? E a região centro-oeste também, e a região norte já numa taxa um pouco menor. Eu vou discutir um pouquinho, né, na verdade, as características, né, por que isso aconteceu, né? Assim, tem algumas evidências aí, né? Então, avançando um pouco, né, com relação aos PIBs, se nós observarmos também com relação aos 5 maiores PIBs do país, nós percebemos que também não muda muito, né? São Paulo está lá, né? Uma grande concentração, uma grande participação do PIB, né? Então, de 95 até 2009, não mudou muito esse quadro. É claro, desconcentrou um pouco, mas na transparência anterior, vocês percebem que assim, a concentração ainda muito grande no sudeste, né? E São Paulo com essa participação bastante intensa ainda. E novamente, né? Estou pegando no período grande de 95 até 2009, né? Para poder explicitar esse quadro de concentração regional. Eu sei que um pouco da temática aqui seria discutir a questão dos novos polos de desenvolvimento, né? Mas, na verdade, para que nós possamos entender um pouco dessas características, é importante a gente enxergar qual é o quadro atual, né? Qual o cenário, né? Então, quais os números que nós temos que evidenciam esse quadro de concentração em específico nesse eixo sul-sudeste, né? Então, deixa eu só voltar aqui um pouquinho, né? Então, nós temos aqui esse quadro de concentração, e quando nós descemos para observar essa concentração, o que nós podemos observar, né? Que, primeiro, né,
a questão da atividade industrial. Então, o que acontece? Tem uma questão que é a seguinte: a indústria está muito concentrada no sul-sudeste e São Paulo. Não, isso é verdade, realmente está. Agora, quando nós observamos dentro do PIB de cada uma das unidades da federação, nós podemos perceber o seguinte, que a indústria ela tem uma participação significativa num grande conjunto de unidades da federação. Se nós excluirmos aí umas 5 ou 6 unidades da federação, nós podemos perceber que grande parcela tem uma participação significativa da indústria em relação ao seu valor adicionado. Então, para situar, no Brasil, por exemplo, do PIB, 26%, a indústria tem uma participação de 26% do PIB. Então, se nós observarmos esses números, nós podemos perceber que a grande parcela, a grande maioria das unidades da federação tem pelo menos mais de 20% do seu valor adicionado sendo contribuído pela indústria. Então não é um número baixo, né? Na verdade nós temos, claro, nós temos um conjunto pequeno, né, de unidades da federação que realmente aí sim, né, essas unidades, o Acre, Amapá, assim, e nesse caso, na região norte, né, de unidades da federação que tem uma participação pequena da atividade industrial. Então são situações localizadas, né? Agora, mas essa não é a grande questão, né? Porque o que acontece? Nós observamos, novamente, né, esse quadro aqui reflete um pouco a participação da indústria no Brasil, né? Então nós temos esse quadro da distribuição da atividade econômica. Então nós percebemos o seguinte, que a indústria tem essa participação, e um outro ponto importante é que, a despeito da discussão em torno da redução da atividade industrial no Brasil ao longo desse período, né, eu peguei um período grande, o que acontece? A indústria do Brasil ela tinha 27,5% em 95, e agora em 2009 ela cai para 26,8%. Então não é que a indústria está acabando, está diminuindo de uma forma drástica a participação da indústria na economia brasileira. Não é isso que está acontecendo, né? Na verdade, assim, é que na verdade, se nós observarmos de 95 até 2009, nós tivemos um aumento. Na verdade, em 2004, essa taxa de participação chegou a quase 30%, e aí depois ela cai novamente. Então, na verdade, tem esse comportamento, é claro, né? 26,8% é menos do que 27,5%, ou seja, realmente está caindo, mas assim, não é um quadro drástico de queda da atividade industrial. O que acontece, na verdade, é o seguinte, eu vou avançar aqui. O que acontece é o seguinte, é que além de nós observarmos a estrutura da indústria, ou essa queda na participação da indústria, é importante observar algumas das características desse processo de mudança. Então o que está acontecendo? A indústria, ela está mudando, e na verdade o que nós percebemos é que a queda maior, na verdade, é na participação da indústria de transformação. Então está mudando um pouco a característica da indústria no Brasil. Então, que aí alguns economistas sugerem um quadro de reprimarização da indústria brasileira, ou então ao longo desse período que nós observamos, esse período de 95 até 2009, né, que o Brasil, por exemplo, estaria num quadro aí de doença holandesa, né, em função dessas características da reprimarização da economia brasileira. Então tem um pouco desses aspectos desse processo. Então o que acontece? Se nós observarmos a participação da indústria de transformação, aí sim nós temos um movimento um pouco diferente. E aí no caso da indústria de transformação, só para discutir a questão da concentração, o que acontece? É aí que fica mais visível o quadro de concentração regional. Então, o que eu comentei no início, né? Quais são as características desse processo de concentração da atividade econômica? Então, a região sul-sudeste é concentrada, reduziu um pouco a sua concentração. Só que o que acontece? Além de nós observarmos esse quadro de queda na redução, seria interessante abrir para observar qual a natureza desse processo. E aí nós percebemos o seguinte, quando nós olhamos alguns pontos específicos, alguns setores mais dinâmicos, nós percebemos que a concentração é muito maior ainda, né? Que é o caso, por exemplo, da indústria da transformação. Então o que acontece? A indústria da transformação é esse quadro aí que nós temos, né? Nós temos um quadro de São Paulo tinha 48% na participação do valor adicionado da indústria de transformação em 95%, e aí nós chegamos em 2009 em 43%. Quer dizer, novamente, desconcentrou, mas essa desconcentração não tira o peso grande que São Paulo tem, que a unidade da Federação São Paulo tem, com relação a esse segmento da indústria. É um segmento importante, a indústria da transformação.
nós tivemos ao longo do período o crescimento de algumas outras unidades da federação, né? O Paraná, por exemplo, cresceu, né? E a queda da participação de algumas outras unidades da federação, em específico Rio Grande do Sul e Minas Gerais, né? O Rio de Janeiro está passando por um processo diferente. O Rio de Janeiro teve um crescimento da atividade industrial, né? Eu vou mostrar depois um outro quadro que a gente vai observar um pouquinho a questão, inclusive, da distribuição dos rendimentos, né? O que aconteceu com o Rio de Janeiro também, né? Então, o que acontece? A indústria da transformação está concentrada no eixo sul-sudeste, em específico em São Paulo. Uma outra dimensão desse peso da indústria da transformação refere-se quando nós observamos a participação das indústrias em função do porte, né? Então, o pessoal ocupado na indústria, ou das empresas, né? Nesse caso, eu estou pegando as empresas e a base aí é o cadastro de empresas do IBGE. Então, o que nós observamos? Que a grande empresa, ou seja, as empresas com mais dos 250 pessoal ocupado, ou acima de 500, acima de 250 e de 500 ou mais, ela também concentra-se na região sul-sudeste e de forma bastante pesada em São Paulo, né? Então, apesar da importância, e aí é importante a gente destacar o seguinte, apesar da importância da pequena e média empresa para a economia, né? Todos nós sabemos a importância da pequena e média empresa para a economia, no que se refere à questão social, no que se refere à questão da inserção ou novas oportunidades de empreendedorismo, mas a dinâmica da economia mundial ainda, ou da economia contemporânea, passa pelas grandes empresas. São elas que tomam, né, que têm o poder, inclusive, de tomar algumas decisões no que se refere a investimentos e a processos, inclusive, de inovação tecnológica, né? Então, o que acontece? Quando nós observamos esse quadro, nós percebemos o seguinte, que é muito concentrada, o peso da grande empresa ainda também está na região sudeste e também em São Paulo. Então, é esse o quadro, né? Nós temos ali 52% em 2009, né? Nós pegamos aqui, perdão, aqui eu separei aqui o dado de 2009, em azul estão as empresas entre 250 e 499, e em vermelho as 500 ou mais, né? E essa aqui é a participação percentual das empresas, das regiões. Então nós temos o seguinte, então a região sudeste concentrava 52% das empresas de 250 a 499 pessoas ocupadas, e de 500 ou mais, 49,08%. Então estão aqui essas empresas, estão muito concentradas na região sul-sudeste. E aí, é claro, o que acontece? Em decorrência dessa concentração, nós temos a questão não só da capacidade de emprego, né, a geração de renda, multiplicação de renda, inovação tecnológica, não só nesses aspectos, até, eu diria até em aspectos políticos, né, o peso do lobby, enfim. Essas empresas têm um poder muito grande até de pressionar o poder público com relação até a algumas decisões no que se refere, por exemplo, à política de desoneração tributária, né, que é um grande nó, né, um grande polo de debate. Então, o que acontece? O fato dessas empresas localizarem-se no eixo sul-sudeste reflete um pouco esse quadro. Então, nós observamos aqui a questão dos salários, o poder dessas empresas. Então, nós pegamos a participação dos salários e remunerações. Então, as grandes empresas, 62% da massa de salários e remunerações vai com essas empresas aqui, de 500 ou mais, né? E um pouco menos, de 250 a 499. Então, isso reflete um pouco o poder e a importância desses grandes empreendimentos. É claro, qual seria o modelo para as outras regiões? Passa por pela implementação de projetos dessa magnitude? Eu não sei, mas o que a gente sabe é o seguinte, que essas empresas têm essa capacidade, né? Exercem hoje essa capacidade de não só de atrair novos investimentos, mas de gerar emprego, né? e renda, né? Eu coloquei esse outro quadro que explicita um pouco mais essa comparação. Então, eu coloquei aqui duas colunas comparando salários e população. É claro, vocês podem falar assim, mas é só pegar aí o PIB per capita, que é uma medida, né? Mas eu coloquei dessa forma porque eu acho que deixa mais claro, né? Explicita mais essa simetria, na verdade, no que se refere a essa distribuição de recursos, né, de capacidade produtiva no país.
Então nós percebemos o seguinte, nós tem ali em azul a participação dos salários e em vermelho a população. Então o que nós observamos? Se a gente compara quase todas as unidades da federação, nós percebemos que sempre você tem um percentual de participação da população maior e uma participação menor dos salários. A população é sempre maior do que a participação dos salários. E quando você pega São Paulo, por exemplo, e Rio de Janeiro, né, inclusive Rio de Janeiro, como eu comentei, nos últimos anos, em função do crescimento não só da atividade industrial, né, e o aumento da participação de algumas empresas, né, mas nós percebemos ali que a participação dos salários de São Paulo é de 35% do total da massa de salários e remunerações, ao passo que nós temos ali 21% da população. Aquilo que foi visto, inclusive, naquela primeira transparência, né, que eu coloquei ali, que era o quadro geral. Então nós percebemos que ele tem um problema, na verdade, né, que essa questão dos rendimentos ainda, eles são fortemente concentrados no eixo sul-sudeste e mais específico em São Paulo, né. Agora, o que acontece, né, como eu falei no início, né, a questão dessa concentração, é importante nós observarmos um pouco a natureza desse quadro de concentração. Então o que acontece? A renda e a capacidade produtiva está concentrada no eixo sul-sudeste. Agora, é importante abrir e olhar um pouquinho algumas das características desse processo. Então o que eu falei há pouco? A questão da indústria da transformação. Ela está em São Paulo e está no eixo sul-sudeste. Agora, além dessa questão da indústria da transformação, é importante nós observarmos o seguinte: o que aconteceu no Brasil de 95 até 2009 no que se refere a essa distribuição dos setores, dos segmentos da atividade econômica no Brasil. O que nós percebemos? Então, aquela discussão inicial, o que aconteceu com a indústria? A indústria diminuiu ou não? Então nós vimos no início que ela diminuiu a sua participação, mas não foi um quadro tão intenso assim. Então o que nós percebemos é o seguinte: quando nós observamos a indústria de transformação, aí o quadro fica um pouco mais preocupante, porque a indústria da transformação ela sai desse patamar de 18,6 em 95, né? E nós chegamos em 2009 com a participação de 16,6 da indústria da transformação. Então a queda já é um pouco mais significativa, né? Em contrapartida, nós temos a participação da atividade agropecuária, e aí o crescimento da agropecuária, eu vou comentar um pouco, né? Meu tempo não está estourando aqui, comentar um pouquinho. O que acontece com a participação da agropecuária? Ela, na verdade, ela sai desse patamar em 95 e chega a 5,6 em 2009, né? Então teve um processo de crescimento ao longo desse período, né? Então teve um processo de alterações cíclicas ao longo desse período, né? E aí a gente vai até olhar um pouquinho como é que se retrata isso no caso das unidades da federação, do setor agropecuário. Mas o que chama a atenção aí desse quadro é a participação da indústria extrativa, da indústria primária, né? Então o que acontece? Aí nós temos um crescimento da participação desse tipo de atividade industrial, que em 95 era muito pequena a participação aqui, ó, 0,8, e tem um crescimento absurdo ao longo da década dos anos 2000, né? Então é esse segmento de industrial que teve um crescimento significativo, que inclusive sugere esse quadro de reprimarização da atividade econômica brasileira. Então, o peso da indústria extrativa ao longo desse período foi muito maior do que os outros segmentos da indústria. Então, isso mostra um pouco a natureza desse quadro de mudanças da economia brasileira, né? Então, o que acontece? Eu comentei um pouco da atividade agropecuária. Eu fui ao contrário aqui. Então, o que eu queria comentar com vocês é o seguinte: então, o que acontece? Além do aumento da atividade da indústria extrativa, né, qual o cenário nesse período, né? O aumento da participação da atividade da indústria extrativa, nós tivemos um crescimento da atividade agropecuária, e especialmente a questão dos grãos, né, em função desse fenômeno do crescimento das matérias-primas nos anos 2000, né? Então, o crescimento da valorização das matérias-primas trouxe o crescimento da atividade agropecuária, mas de uma forma muito intensa na questão dos grãos, né? E aí o número está refletido aí, quando nós observamos a participação da atividade agropecuária no PO das unidades da federação, nós vamos observar que teve um crescimento
daquelas unidades da federação que enfatizaram esse tipo de produção. Mesmo no caso das unidades da federação que tinham uma participação grande na atividade agropecuária de 95, então nós temos aqui 95 e 2009. Então, mesmo essas unidades da federação que tinham uma participação grande, a exceção de Minas, que teve uma queda significativa, as outras, a queda foi menos intensa, mas o que se destaca aqui é o crescimento do Mato Grosso, né? Então, o Mato Grosso, por conta da nova fronteira agrícola, né, do crescimento específico dessa atividade de grãos. Então, o Mato Grosso teve esse crescimento, né? Então, o que acontece? Quando nós observamos a participação, o crescimento do PIB das unidades da federação, o que nós vamos perceber? Que o crescimento maior, em termos percentual, foi dessas unidades da federação, ou que tinha uma participação grande na atividade agropecuária, ou que tinha uma participação grande na indústria extrativista. Então, o que acontece? São Paulo, por exemplo, olha, nem aparece nesse ranking. Eu listei aqui um número grande, em ordem crescente. São Paulo nem está nessa lista. Né? Então, o que acontece? A indústria de transformação, né, foi que teve uma participação menor nesse crescimento. Então, nesse quadro, nós percebemos que a atividade agropecuária e essa indústria extrativista. E aí, os dados são refletidos nesse quadro de crescimento da atividade econômica de modo mais intenso nessas regiões. O que esse quadro sugere, né? Então, rapidamente passando desse quadro de desconcentração, né, que foi um quadro de desconcentração tímida, né? Então, destacando aqui que a desconcentração que ocorreu foi uma desconcentração tímida, né, baseada na indústria extrativista e na atividade agropecuária. Então, esse quadro tímido de desconcentração da atividade econômica trouxe alguns reflexos. Um dos reflexos é esse que a gente pode observar. Eu peguei um quadro aqui com a evolução dos salários, do rendimento médio mensal, de 2003 a 2012, rendimento real, e eu fiz uma brincadeira, né, uma comparação do crescimento percentual desse período. Então, o que nós percebemos é o seguinte, que o maior crescimento percentual ao longo desse período esteve aqui, ó, Salvador, BH, lembrando que a pesquisa mensal de emprego ela é feita só para regiões metropolitanas, então aí nós temos alguns problemas, para algumas regiões metropolitanas, né? Mas assim, nós temos aqui Salvador, BH, e aí o menor crescimento está aqui, ó, São Paulo, né? Então, ao longo do período, o menor crescimento está localizado aqui em São Paulo. Então, o que acontece? Em função dessas novas atividades, né, principalmente do crescimento do salário mínimo. Tem um outro quadro importante, só para finalizar aqui, que é também uma outra leitura desse processo, que é esse quadro aqui. O que esse quadro sugere? Foram os dados que acabaram de sair do censo 2010, né, os dados de rendimento, e se nós compararmos os dados de 2000 para 2010, nós podemos verificar mais reflexos desse processo. Então, o que acontece? Quando nós observamos a distribuição dos rendimentos da população, então, o que nós temos aqui? São pessoas de 10 anos ou mais por classe de rendimentos. Né? Então, o que eu estou pegando aqui? Em salários mínimos. Então, as cores aqui, esse colorido aqui, são as unidades, as regiões do país, né? O Brasil em azul e as cores são as regiões do país. Esse quadro aqui 2000 e esse 2010. O que nós percebemos? Que em 2000, por exemplo, essa aqui é a distribuição de quem ganhava até meio salário mínimo e de quem ganhava entre 1 a 2 salários mínimos. Então, só para nós podermos entender. Então, no Brasil, em 2000, nós tínhamos 3,19% das pessoas que ganhavam até 3 salários mínimos. O que aconteceu? Em 2010 passou para 6%. No Nordeste, praticamente triplicou esse número, né? Então no Nordeste triplicou, na região Norte triplicou esse número, na região Nordeste nós temos o dobro, e na região Sudeste tem um crescimento significativo, a gente pode dizer que é quase o dobro, só que a participação das pessoas que ganham até meio salário mínimo na região Sudeste, muito pequena. Esse quadro ele pode se repetir também na faixa de meio a 1. Então o que acontece? E lá em cima, em contrapartida, nós observamos a população sem rendimentos. Então nós temos aqui esse quadro azul, que é o Brasil. Então o que aconteceu? A população sem rendimentos, que era 42% em 2000, caiu para 37,08%. Então caiu a participação das pessoas sem rendimentos, né? E o que acontece? Caiu no Brasil e caiu em todas as unidades, todas as regiões do país. Então o que esse quadro sugere? Que esse quadro de desenvolvimento levou, é claro,
seria até leviano dizer que foi só isso, né? Tem uma série de outros fatores. Mas esse quadro contribuiu para que nós tivéssemos um processo no qual esse quadro, esse contingente de até meio salário mínimo, de meio a um, tivesse um aumento na sua participação, aumentou o contingente de pessoas que agora têm rendimento e diminuiu o quadro de pessoas sem rendimento na economia. Então isso é um desdobramento, é um dos desdobramentos desse processo. É claro que quando nós começamos a subir, aí já fica um pouco mais complicado. Na faixa até 2, por exemplo, em algumas regiões até caiu, né? Então o que acontece? Em algumas regiões ainda o grosso da população está nesse quadro de meio salário mínimo e de meio a um, né? Então é um pouco esse quadro. Agora, além desse processo, é importante ressaltar o seguinte, que ao longo desse período que nós estamos tratando, ocorreu um processo significativo de valorização do salário mínimo. Então, se nós somarmos a esse quadro, né, o processo de valorização do salário mínimo, nós temos um quadro interessante de desconcentração da renda. Bom, eu vou encerrar por aqui.